dela tinha a vara de Arão que floresceu no deserto, as tábuas do 10 mandamentos, o pão, que é o maná, e em cima tinha 2 querubins que ficavam em cima de uma tampa chamada propiciatório. Isso é o símbolo da presença de Deus. Não é a presença, mas é o símbolo. Quando eu olho esse texto, Davi é consagrado a rei, teve 3 unções: rei de Judá, primeira na sua casa, e terceiro, rei de Jerusalém. A gente vê que Davi, quando recebe a unção de rei, ele se dispõe, meus irmãos, a se levantar. Ele junta não 1, não 2, mas 30.000 escolhidos. Para quê? Para festejar? Não. Para comemorar o seu reinado? Não. Mas ele junta 30.000 homens escolhidos a dedo para ir buscar a arca da aliança que estava na casa de um homem chamado Abinadab. E Davi escolhe esses homens. Mas o que é interessante é que Davi não chama qualquer um para ir buscar a arca. Porque para buscar a presença não é qualquer um que pode. É só quem é escolhido. Tem pessoas que são usadas por Deus. Mas há uma diferença entre o homem usado por Deus e o homem de Deus. Há homem que Deus usa, mas há homem que é de Deus. O homem que Deus usa é reconhecido pelos seus dons. O homem de Deus é reconhecido pelos seus frutos. Aleluia, glória a Deus. Tanta gente prega que é uma bênção, louva que é uma bênção, é usado que é uma bênção, mas ele não vive o que prega. Ele é usado por Deus. E o dom não salva, os dons só salva quem ouve, não quem prega. Aleluia. No grande dia, muito dirão: tem nós por ser demônio, não preguei, não profetizei. Deus vai dizer: a patada de mim que eu não vos conheço. Não salva ninguém, o que salva é fruto. Cada 5:22. Então a gente vê que muitos são usados, mas para ser chamado homem de Deus não basta só ser usado. Aleluia. Então a gente vê que ele escolhe 30.000 homens a dedo, porque para ter a presença não é de todo jeito, não é qualquer um. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. A gente vê que Davi se dispõe junto a esses homens e vai para a casa de Abinadab. Quando ele chega lá, ele pega a arca e coloca em cima de um carro novo. Mas ele faz de uma maneira errada. Aleluia. Ele faz de uma forma errada, porque a arca era para ser carregada pelo sacerdote no ombro e não em cima de um carro novo que o boi levava. Eu aprendo que Davi quer fazer as coisas do jeito errado. Tem muita gente que quer fazer as coisas ou carregar a presença, mas está carregando do jeito errado. É verdade. A presença é para ser carregada no lombo. A presença é para ser carregada no ombro. Tem gente que quer morrer e dizer: bota a presença na carroça e vamos embora. Só que para carregar a presença tem que ter disposição. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Não é como eu quero. É no ombro aqui, ó. Tem que ser rochedo. Tem que ter disposição. Então Davi pega esses homens, chega lá e diz: vamos colocar no carro novo. O carro é novo, mas da maneira errada. Tem coisa que a gente olha porque é novo, mas Deus vai dizer: pode ser novo, mas é errado. Não é dessa forma que é para carregar. Sabe o que é interessante? É tanto que ele carregou do jeito errado, porque o que começa errado está tendencioso a terminar errado. E quando ele começa a andar, chega num caminho íngreme, cheio de pedra. E quando ele chega nesse determinado lugar, está lá os filhos daquele homem Abinadab, que queria ajudar Davi. E a Bíblia vai dizer que o boi deixa a carroça pender para o lado, e a arca ia cair.
Aí a Bíblia vai dizer que ele estende a mão para tentar segurar a arca, que simboliza a presença. Mas a Bíblia vai dizer que a ira do Senhor caiu sobre ele, e o Senhor abriu uma rotura no meio do seu peito, um buraco no seu peito. Sabe por quê? Porque a arca ficou tantos anos na casa do pai dele, mas ele não teve zelo pela arca. E quando ele estava na frente do rei, ele queria mostrar para o rei que ele era zeloso pela arca. Só que ele tentou tocar a arca de todo jeito. E não se pode carregar a presença de todo jeito. Não pode carregar a presença da mentira. Não pode carregar a presença da fofoca. Não pode carregar a presença da soberba, da prepotência. Eu não posso carregar a presença eu olhando para o meu irmão, julgando a vida dele. Para carregar a presença é só quem está preparado. Ei, Deus está dizendo, você está preparado para carregar a presença? Quem carrega de todo jeito vai morrer, mas se carrega da maneira certa, pode ter certeza que vai chegar no destino. Glória a Deus. Aleluia. Quando a gente quer carregar do nosso jeito, a gente não chega nem na metade. Davi não chegou nem na metade do caminho. Mas quando a gente carrega do jeito que Deus ele determina, a gente chega ao destino. Pode demorar, mas a presença é pesada. Mas a presença é tão boa que eu não estou nem ligando para o peso da presença. Porque pode dizer uma coisa, a presença ela é pesada. Mas Deus está dizendo, eu chamei aquele que tem força, aquele que se esforça. Porque maldito é que bota a mão no arado. Lucas 9:62 vai dizer, maldito o homem que bota a mão no arado e volta atrás. Quem disse que quer botar a mão no arado e não quer se melar? Quer botar a mão no arado e não quer se sujar? Tem que arregaçar as mangas e se sujar. Tem que arregaçar as mangas. Porque, irmão, se entrou na guerra, vai ter que guerrear. Entrou na peleja, vai ter que pelejar. Então, Deus está dizendo, carregue a presença, porque Deus conta com você. Os homens carregam, só que da maneira errada. Quando cai, o homem morre. Porque quem carrega a presença de todo jeito vai morrer. Eu não estou falando morte física, mas morte espiritual. Tanta gente que está morto. A cruz, irmão, não sente mais nada. Está no osso. Está no osso, ele não é profeta, ele é osso. A unção está aqui, ó, meu irmão. A unção não está no microfone, não. A unção está em mim, sobre a minha, sobre a sua cabeça. Eu não sou bom lugar quando eu prego o microfone. Eu vou lugar sentado em pé, lá fora, doente, pode ser o que for. Porque a presença está em mim. Salmo 81, verso 3 diz: abre bem a tua boca que eu te encherei. A Bíblia diz que Abraão foi fortificado, não calado, mas dando glória a Deus. Aleluia. O milagre é para quem adora, não é para quem fica de boca fechada, não é para quem reclama, não é para quem murmura, mas é para quem exalta a Deus. Aleluia. Se você não tem você bate o pé numa pedra. Você abre a boca dizendo, ai! A pedra tem vida? Não tem, mas ela faz você abrir a boca, e você abre a boca por causa da dor. Aleluia. E por que a presença de Deus não pode fazer você abrir a sua boca e dar glória? É porque quando a gente estava no mundo, a gente ia para a torcida organizada, ia para o time do esporte, do Santa. Quando o time fazia gol, a gente gritava gol! Mas aqui na igreja a gente não dá glória, a gente não dá aleluia. É porque Deus está dizendo, aquele que adora recebe, aquele que adora recebe. Abre a tua boca, enquanto adora Deus vai lá, enquanto adora aqui ele vai resolver lá. Agora eu não tenho. Nossa boca, você que não vai me permitir já é assim. Nossa tua boca não deixou em casa. Hipocrisia. Eu fico parado quando eu pegar o microfone e vou dar a igreja da glória. Glória a Deus. Aleluia. Deus está dizendo, ei, se você adorar, eu posso fazer. Dai glória ao Senhor. Aleluia. Glória a Jesus Deus. está dizendo
Davi foi lá, pegou a arca. Quando ele pegou a arca, a Bíblia vai dizer que esse jovem queria mostrar zelo. Só que Deus sabe quem tem zelo e quem não tem zelo pela presença. Aleluia. Porque a arca é a presença. A Bíblia vai dizer que Davi fica desesperado, ele se entristece, porque isso aconteceu. Aí a Bíblia diz que um homem chamado Obed-edom, ele se oferece para dizer: a arca pode ficar na minha casa. Quando Davi diz: pode mesmo, Obed-edom abre a porta da sua casa. Quando ele abre a porta, ele tira tudo da sala e coloca a arca no meio da sua sala. Porque a presença não tem que estar no canto, a presença não tem que estar no escanteio, a presença tem que estar no centro, a presença tem que estar no meio. A Bíblia diz que Josué rodeou a muralha com o povo, mas a presença não foi atrás, não foi na frente. A Bíblia diz que a presença foi no meio. O segredo é a presença aí no meio. Será que a presença está no meio da tua casa? Será que a presença está no meio da tua família? Será que está no meio da onde tu mora? Será que tem presença ainda? Será que está vivo? Será que ainda tem essa graça? Aleluia. Agradecido é teu nome, Porque Jesus. só quem tem a presença é que sente. A honra e a glória para ti, Senhor. Já viu o morto da glória? Já viu o morto dele? Glória a Tá morto, não Deus. sente mais nada. Morto vem para o culto, ele Aleluia. sai do mesmo jeito, porque ele está morto, mas quem está vivo sente, quem está vivo se alegra, quem está vivo adora, quem está vivo glorifica, quem tem essa presença, quem Aleluia. a Bíblia vai dizer, a história diz, a Bíblia não, a história diz que ele pega, Glória a Deus. Bendito é ele teu nome, começa a Senhor. zelar pela presença. E desde o dia aí que a presença entrou na casa daquele homem, a porta dele nunca mais fechou. Porque quem tem a presença, Glória a ele tem a Deus. mão aberta, ele tem o coração aberto, Glória a Deus. ele tem o bolso aberto, porque se Deus dá condição, abençoa. Ele sempre faz algo por Deus, porque ele é grato. Então ele abriu a sua porta e ele começou a zelar pela presença. A Bíblia diz que a presença ficou 3 meses na casa de Obed-edom. 3 meses. Não foi 3 dias. 3 meses. Aleluia. E a Bíblia diz que a Deus, o Senhor, o próprio texto diz, o Senhor abençoou a casa de Obed-edom. O interessante é que o texto diz que a arca estava na casa de Abinadab, mas não mostra. E Deus abençoou a casa de Abinadab. Por que é abençoado de Obed-edom e não a de Abinadab? É simples. O zelo. Aleluia. Se não tem zelo pela presença, a presença não vai ter zelo por você. É, Jesus. Se eu não cuido daquilo que Deus me dá, Deus não vai cuidar de mim. Se eu não cuido, não tomo cuidado, não tenho o zelo por aquilo que Deus me oferece, Deus não vai ter o cuidado de mim. Sabe por que Obed-edom foi abençoado? Porque quando a presença chegou na casa dele, ele nunca mais tirou os olhos da presença. Ele nunca mais olhou para outra coisa a não ser para a presença de Deus. Para onde que você está olhando? Está olhando para o erro do irmão, está olhando para o erro de fulano, erro de ciclano. Em vez de estar olhando para a presença, é melhor olhar para a presença. Porque todo mundo erra. Às vezes aponta um dedo para o meu irmão e tem 3 apontando para mim. Sabe por que tem gente que só se preocupa em acusar ele e você? É porque não está olhando para o defeito dele, porque ele erra também. Quando ele aprender a olhar para o dele, ele vai parar de olhar para o seu. Porque crente perfeito não existe. A igreja não é lugar de gente perfeita, a igreja é lugar de gente que precisa de Jesus. Ei, julgador é só Deus. Ei, você é réu. Aleluia. Quem sou eu para acusar alguém de um erro? Quem sou eu para não perdoar alguém de um erro? Eu postei no Estado dizendo, às vezes nós aturamos ou toleramos uma pessoa que erra tanto com a gente, mas a gente não consegue tolerar ou perdoar uma pessoa que cometeu apenas um errinho pequeno com a gente.
Quantas vezes alguém erra tanto com você? Meu Deus. Quantas vezes alguém erra tanto comigo e eu perdoo, mas porque alguém pisando a bola comigo eu não consigo perdoar, será que eu vou para o céu assim? Eu não vou. Só perdoa quem tem a presença. Aleluia. Só tolera quem tem a presença. A Bíblia vai dizer, irmão, que quando chega lá ele começa a zelar, e 3 vezes a presença ficou lá e Deus abençoou, porque Deus abençoa quem zela pela presença, quem cuida da presença. A Bíblia vai dizer, a história diz que tinha a planta da casa de Obed-edom, e essa planta não crescia, mas quando a arca chegou, a planta se tornou uma árvore. A história diz que a mulher desse homem chamado Obed-edom, ela não podia gerar, mas quando a presença chegou, a Bíblia diz que ela começou a gerar. Sabe o que Deus está dizendo? Quando a presença chegar, aquilo que não gera vai passar a gerar, aquilo que está travado vai destravar. Eu vou repetir porque Deus está dizendo: quando a presença chegar, eu vou destravar o que está travado. Deus está fazendo assim, ó. Ele está destravando o que está travando a tua vida. Ele está quebrando o arco dos fortes, está quebrando o arco e cortando a lança, quebrando os carros, porque Ele é Deus, Ele é Deus. Ele está tirando o bloqueio agora, Ele está repreendendo aquilo que impede a tua vitória. Aleluia, glória a Deus. Ou se converte, ou vai sair do lugar. Mas Deus está dizendo: o que está bloqueado, eu estou desbloqueando aqui. Ele está dizendo assim: eu estou entrando na tua casa, porque a minha presença é como o salmista diz no Salmo 91, aquele que habita nos poderes do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, e ele, Senhor, é meu Deus, minha fortaleza, e a minha palavra é escudo e papel, eu tenho escudo de turno, nem serve que eu vou de dia, nem pesca da escuridão, e o cai ao outro lado, desvio caiu à tua direita, mas você que abre a boca para dar glória, não vai ser atingido. Sabe o que Deus está dizendo? Pode lançar maldição, pode lançar macumba. Alguém chegou aqui e Deus está me dizendo: Satanás lançou maldição, mas eu digo: nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua vida. Ele está dando ordem aos anjos, dizendo: no princípio a tua súplica, eu dei a ordem. Glória. Obrigada. Jesus está dizendo: Aleluia. eu vou dizer o que eu disse sábado. Obrigada, Deus. Armaram uma rede para mim, cavaram uma sepultura, mas a Bíblia diz, o salmista diz, Salmo 57:6, foram eles mesmos que caíram nela. Sabe o que Jeová está dizendo? O feitiço vai virar contra o feiticeiro, a macumba vai virar contra o macumbeiro. Ele está dizendo, como ele disse para Abraão, estou inspirado na Bíblia, ele está dizendo assim: ei Abraão, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quem tentar te derrubar, por um caminho virão, mas por 7 fugirão da sua presença. Porque João 13:9 diz: aquele que é de Deus o maligno não toca. Ele não vai tocar. Satanás está querendo derrubar a tua família, mas o sangue do Cordeiro está na porta da tua casa. Sabe por que a tua família está de pé? Porque ele está dando ordem aos anjos para você não tropeçar. Ele guarda a casa que zela pela presença. Glória A a Jesus. presença protege, Sim. a presença guarda. Êxodo capítulo 33. Deus disse a ele: Moisés, eu não vou, mas eu vou mandar o anjo. Moisés disse: eu não vou arredar o pé daqui enquanto a tua presença não for conosco. O anjo é bom, mas a tua presença é melhor. Pode ter carro do ano, pode ter milhão na conta, pode ter nome do Atinó, pode ter o que for, mas se não tiver presença, não é nada. Davi disse no Salmo 51: ó Deus, não me lance fora da tua presença, mas retire de mim o teu espírito, pois melhor da tua casa do que em outro lugar da vida. Vai dizendo: pode tirar reinado, pode tirar mulher, pode tirar riqueza, pode tirar dinheiro, pode faltar amigo, pode faltar tudo, mas não falta a presença. Ele disse no Salmo
Tem cajado consolando você. Glória a Tem vara te Deus. consolando. A vara Aleluia. mata. Ela consola. Ela cuida. Ela protege. Deus está dizendo: a presença é melhor. Aleluia. Glória. A melhor coisa é a Glória a Deus. Não tem coisa melhor nesse mundo do que se ter a presença de Deus. Ei, se a presença de Deus desceu no Monte Sinai, Moisés estava Glória a lá Deus. orando 40 dias. A presença de Deus, a Bíblia diz que quando a presença de Deus desceu, a rocha começou a tremer. A rocha é o que? É pedra. Se a presença de Deus faz pedra tremer, imagine eu e você. A presença é poderosa. Sabe o que Deus está dizendo? A Bíblia vai dizer, a história diz que eles eram pela presença e Deus abençoou a casa dele durante 3 meses. Eis, quem disse que Deus precisa de muito tempo para poder abençoar a sua vida? Aquilo que Satanás leva eles para fazer, quando Deus quer desfazer, ele desfaz em um dia, em um minuto, em uma hora. Glória. Quer me trocar nas cores lá? Ele está dizendo: eu desfiz o laço. Deus. Obrigada, Jesus. O laço foi aberto, mas eu quebrei. Glória a Jesus. Glória a Deus. Ele zelou pela Glória a presença. Deus. Aleluia. Davi leva a presença. Quando ele chega em Jerusalém, ele Aleluia. Não, que senão fica para você embaçado. que tem mais fé, capítulo 5, 4 de 1 Samuel, a Bíblia diz: se ofender Finéias, pega a presença, pega a arca, perde a guerra, morre, o filisteu leva para o templo de Dagom. Capítulo 5 diz que está lá a presença e está lá a estátua de Dagom. A Bíblia diz que eles vão dormir, no outro dia quando eles acordam, a estátua de Dagom está prostrada diante, eita, isso é muito forte, diante da arca da aliança. Como é que uma estátua de 3 metros pode se prostrar a uma arca que tinha 1 metro de altura e não tem articulação, não tem movimento, não tem vida própria? É algo que é unanimado, não se mexe. Mas diante de Deus, quando Ele quer, se prostra. Isso é tão extra, meu Deus, isso é forte, eu estou arrepiado. Eu estou seguindo o Rabi da galera está aqui. Ele está dizendo assim: se eu tenho poder para fazer uma estátua de 3 metros de altura se prostrar, quem é você, terra? Para se prostrar diante da minha presença. Quem é o homem para não se curvar? Quem é o homem? Porque se não se curvar aqui, a Bíblia diz que quando ele voltar, toda língua confessará, todo olho verá, todo joelho se dobrará perante ele. Quando Deus quer, Papa se prostra, Bolsonaro se prostra, Lula se prostra, PT se prostra, homem se prostra, o mundo se curva, mas a igreja permanece de pé. Alguém pode se curvar, pode vir homossexualismo, pode vir PT, pode vir idolatria, pode vir besteira, mas a igreja vai permanecer de pé. Pode vir governo, pode vir poder legislativo, executivo, judiciário, mas a igreja do Senhor vai permanecer de pé, porque Deus, o Senhor Deus dessa nação, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Para encerrar, Sim, Jesus. a Bíblia vai dizer que Jesus é lindo, está aqui, viu? ele sacrificava, andava sacrificando, sacrificava, andava Oh, sacrificando. glória. Ele aprendeu a levar a presença do jeito certo. Ou você aprende a levar a presença do jeito que Deus quer, ou Deus vai fazer você aprender Vou repetir, ou você aprende a valorizar a presença.
a levar a presença do jeito certo, ou ele vai permitir uma perda para você valorizar e aprender a levar do jeito certo. Aleluia. A Bíblia vai dizer que ele chega em Jerusalém, ele chega alegre. E outra, para quem diz que não pode tocar pandeiro, não pode tocar símbolo, não pode tocar nada, a Bíblia, irmão, olha a Bíblia. Davi andava perante a arca, tocando símbolo, tocando gaita, tocando os instrumentos musicais. Se ele toca tudo isso, ele está fazendo barulho. Agora eu vou dizer uma coisa: barulho não é sinônimo de presença, mas a presença fazer você fazer barulho. Eu pedi para tu entender bem. Barulho não atrai a presença, mas quem tem presença faz barulho. Ele ia lá cantando dizendo: bora adorar, porque a presença é maravilhosa, porque quem faz barulho mesmo, quem faz um olhar mesmo, porque o crente tem que incomodar o inferno. A gente está aqui para incomodar eles, incomodar eles. Tenta calar o galego, não consegue não. Você pode mudar até o profeta, mas eu quero ver as verdades que ele pegou. Glória a Deus. Eu posso perder a cabeça aqui no João Batista, mas eu não vou deixar de pegar a verdade. Ei, pode arrancar minha cabeça, mas eu vou pegar a verdade. Aleluia. Glória a Deus. Doa quem doer. Aleluia. A Bíblia vai dizer que ele chega, quando ele chega alegre. Eu encerro 6 minutos. A Bíblia diz que ele entra em Jerusalém, o povo alegre, porque a presença voltou. Aleluia. Pense, Jerusalém, terra da paz. Glória. Mas o que adianta ter paz se não tem a presença? Tu és grande, Jesus. A presença, para você ver, Saul reinou 20 anos. Depois Davi foi ungido, reinou 40 anos. A primeira coisa que ele fez, quando ele foi consagrado, ele disse: eu não vou fazer nada se antes a presença está aqui comigo. Eita. Aleluia. Tem pessoa que quer fazer tanta coisa, mas não convida a presença. É, Jesus. Tem gente que quer fazer tanta coisa, mas antes de fazer, convida fulano, ciclano, mas a presença é a outra. Vou simplificar para você entender. Convide Jesus. Aleluia. Convide Jesus para você fazer. O segredo é convidar Jesus. É a presença. Glória. Saul reinou 20 anos, nunca se importou em buscar a presença. Agora eu vou aplicar bem aplicado para você. Aleluia. Saul era rei, tem cargo. Davi era rei, tem cargo. Tem tanta gente que tem cargo, mas não tem a presença. É forte. É porque o cargo não atrai a presença. É porque Saul tem um trono, mas o trono não me garante a presença. Eu ser presbítero não me garante a presença. Eu ser missionário não me garante a presença. Eu ser pastor não me garante a presença. Quem disse que o trono, que o título atrai a presença? Agora Davi não tinha trono, mas ele tinha presença. E a presença levou ele até o trono. Saul tinha o trono, mas não tinha presença. Davi tinha a presença, e a presença levou ele até o trono. Tanto título, mas está vazio da presença. Aleluia. Mas tem gente que tem a presença. Glória a Deus. E Deus vai colocar no título. Porque bom não é só ter título, mas é ter um título. Mas antes do título tem a presença. Glória a Deus. Não adianta ser ungido se não tem presença. Sabe por que deu errado o reinado de Saul? Porque não tem a presença. É pura verdade. Tem coisas que não vai dar certo se não tiver a presença. Tu és Para encerrar grande, meu agora, de rei. fato encerrando. Davi coloca a presença quando ele entra adorando. E Davi era do manto, irmão. Davi não era cru, não. Aleluia. Davi era do praia, era do manto, rapaz. Glória. Davi teve a presença desde que ele tinha 15 anos de idade, ou 17, se eu não me engano. Desde que era bem novinho, a Bíblia diz lá em 1 Samuel 16:
e ungiu Samuel a Davi com seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito de Deus se apoderou de sobre Davi. A presença de Deus se apoderou de sobre Davi. É como se a presença de Saul fosse para Davi. Porque Davi deu valor e Saul desprezou. Quem despreza a presença vai perder a presença. A presença só fica perto de quem favorece, o que valoriza ela, prioriza ela. Para encerrar, ele entra em Jerusalém dançando. A Bíblia diz dançando entre o povo, porque Davi era rei, mas Davi era humilde. Tantos não são humildes. Eu não ando no meio desse povo, eu não gosto de andar no meio do povo. Está achando que tem um rei na barriga, mas é humilde. Davi era humilde, diz: eu sou homem como vocês, sou gente como vocês. Eu sou falho como vocês, eu erro como vocês. Quem mais a Bíblia mostra orando? Saul ou Davi? Davi. Porque Davi errou mais do que Saul, mas Davi reconheceu seus erros mais do que Saul. O importante não é errar, o importante é reconhecer o erro. Davi é humilde e Davi começa a andar no meio do povo. Vou aplicar e vou encerrar agora. Davi começa a andar e dançar no meio do povo. Eu não sei como ele dançava, mas ele se alegrava dentro da presença. E quando ele começava a andar, ele ia no meio do povo e ele ia tirando a coroa, ele ia tirando a veste real de linho fino, ele ia tirando a túnica de linho fino, e ele ficou só com uma túnica de servo normal. E Davi adorando, e Davi adorando. Sabe por quê? O que Davi ensina para mim e para você? Davi ensina algo muito interessante. É o que Davi fala: o que Deus fez comigo por fora, não altera o adorador que eu sou por dentro. Você, o que Deus fez com você por fora, mudar o adorador que você é por dentro. Davi era rei. Agora eu vou aplicar. Goste se quiser, não tem problema. Tem gente que só por vezes assim: não, porque agora eu sou ministro, não, porque agora eu sou missionário, não, porque agora eu sou pastor, eu não posso mais adorar, eu não posso mais adorar, eu não posso mais adorar. Davi ensina para você agora dizendo: ei, presbíteros, ei, pastores, evangelistas, ei, diáconos, ei, presidentes, eu sou rei, mas eu adoro na presença. Eu sou rei, mas eu adoro, porque na presença não tem título, só tem presença. Dá glória para desengasgar. E eu encerro. Já esquece. Começar a adorar. E quem olha da janela